O ruim de vocês é que vocês querem ter testemunho, mas não querem sofrer por amor a Cristo. Os sofrimentos muitas vezes são transformados em testemunhos. Mas também aqui o sofrimento de Paulo é transformado em portas abertas para levar o Evangelho a toda criatura. Se inscreva no canal Sã Doutrina de Cristo. Deixe seu like. Deus abençoe. Salmo 146. Quem achou, deixa marcado aí. Agora vá para Lucas. Deixa marcado aí, tá põe um marcador aí, para ficar mais fácil para você voltar depois. Vá agora para Lucas, capítulo 4. Deixa marcado aí. Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo 4. Todos acharam? Quem puder, amados, quem puder, tá? Quem tiver problema na perna, pode ficar sentado, não tem problema nenhum, tá? Tranquilo. Mas quem puder ficar de pé um pouquinho aí, pode ficar. A irmã está grávida, né? Não pode ficar de pé, tranquilo, tá? O importante é você estar aqui para louvar o Senhor e ouvir a tua voz. Lucas 4. Todos acharam? 4, 8. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te o quê? Satanás, está lendo comigo aí não? Vai-te o quê? Satanás, porque está escrito, olha agora, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia no teu coração. Vamos orar rapidamente, para que Deus fale conosco. Oremos. Pode tomar o seu assento. Amados, todos os domingos, fora os dias de semana, né? Todos os domingos, fora os dias de semana, o povo de Deus se reúne e vem até a igreja, na intenção de fazer o quê? Cultuar ao Senhor, não é isso? Nós nos reunimos no domingo na intenção de cultuar ao Senhor. E hoje tem muitas igrejas abertas, estão abertas, lotado de cristãos que entraram lá, dizendo que a intenção deles é o quê? Cultuar ao Senhor, cultuar a Deus. Mas será que isso realmente está acontecendo? Será que em todas as igrejas que estão abertas, Deus está sendo louvado e adorado? Será que o Deus bíblico, em todas as igrejas que estão com as portas abertas, está sendo louvado e adorado? Vamos ver hoje, amados, aprender algumas coisas terríveis que está acontecendo no meio cristão, dentro das igrejas. Para mim, tem 3 coisas importantes no culto, muito importante. Primeiro é o culto a Deus, amém? O culto é muito importante. A primeira coisa de importância na nossa vida é o nosso culto a Deus. Quando o homem deixa de cultuar a Deus, ele já se desviou. Repare que aqueles que deixaram de cultuar a Deus, esses já se desviaram. Então eu vejo aqui a importância de um culto ao Senhor, de um culto a Deus. Se você parar para refletir a sua vida, dentre as várias coisas importantes que tem na sua vida, para mim uma das maiores e mais importantes é a sua comunhão com Deus, é o seu culto a Deus. As pessoas não se importam mais com o culto, não se importam em faltar os cultos. Para eles faltar ouvir, tanto faz. E eu entendi como homem a importância do meu culto a Deus, não para Deus, mas para mim mesmo.
Se eu não louvar a Deus, os anjos cultuam a Ele, os serafins cultuam a Ele. Não importa. O culto é importante para mim primeiro. Entendeu isso? Não importa. Deus não precisa da tua adoração, do seu culto. Nós precisamos dele. Por isso, o cultuamos. Eu preciso cultuar a Deus. Então, os cultos é importante. E quando isso acaba ficando como algo que não é mais importante, começa o desvio, o declínio espiritual. Irmãos, os anjos adoram a Deus, os serafins adoram, cultuam a Ele. Isso mostra que se eu não cultuar, Ele é cultuado da mesma forma. Então quem perde quando eu falto nos cultos sou eu. Quem perde quando eu falto nos cultos é eu mesmo, porque Deus continuará sendo louvado nos céus e na terra. Os pássaros louvam a Deus, os mares louvam a Deus, a criação de Deus louvam a Deus. Se eu não vier, Deus continuará sendo louvado. Então, uma das coisas mais importantes para mim no culto, aliás, na minha vida, é o culto a Deus que eu devo prestar a Ele. E eu comentei no início se os cultos realmente são para Deus. Aqui nessa palavra, que eu não vou entrar no contexto, porque a mensagem é outra. Eu quero pegar a frase que Jesus falou quando estava sendo tentado no deserto. Ele disse que devemos prestar culto somente a Deus e somente a Ele servir. Será que isso tem acontecido? No culto a Deus, no culto como esse, há duas coisas importantes. 3. Primeiro é o culto, eu estar aqui, é importante para mim. Segundo é o louvor. Repare nas canções, tia. Repare nas letras musicais de muitos louvores. Você vai reparar que eles estão exaltando o homem. Vocês vão reparar que eles não estão exaltando o Criador. Não estão louvando a Deus, mas sim aos homens. E achar uma igreja hoje que se preocupa em louvar um louvor que exalte a Deus, que glorifique a Deus, que exalte o nome do Senhor, é tão difícil como achar R$200 na rua. Então com isso eu concluo que muitas igrejas nos louvores estão cultuando a quem? A quem? Ao homem. O homem foi criado para louvar a Deus. O homem não foi criado para ser louvado por outros homens ou louvado por Deus. Eu fui criado para louvar a Deus. Eu fui criado para adorar ao Senhor. Não é ao contrário. Você foi criado, amado, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Repara que em cada louvor, os homens são glorificados, os homens são louvados, os homens são adorados. Só faltam fazer um altar para o homem, diaconisa, e colocar eles ali no centro do culto. Parece que eles são o centro do culto, o centro até dos louvores. E eu, como cristão, amado, só devo prestar culto a Deus. Os meus louvores que eu vou louvar aqui são voltados ao Criador, a Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, as tuas grandezas, as tuas obras em nossas vidas. Aí você repara que esses louvores que glorificam o homem, eles são facilmente entra na mídia
O que quer dizer com isso? Ganham as rádios, ganham as televisões, louvores bíblicos que eu não ouço em nenhum lugar, a não ser no YouTube, porque não fazem sucesso, porque glorificam a Deus, mas louvores que exaltam o homem, que glorificam o homem, colocam o homem quase igual a Deus, esses fazem sucesso. Então, quando eu estou louvando esses louvores, o homem é o centro do meu louvor, o homem é o centro da minha adoração, o homem é o centro do meu culto. E nós viemos aqui não para cultuar o homem. Eu mesmo pouco me importo se você vai gostar ou não. O importa é Deus gostar do meu culto, Deus se agradar do meu louvor. É isso que importa. Esse louvor eu não conheço, nunca ouvi, não importa. Pouco importa isso. O importante é eu pegar o teclado e louvar louvores que agradam a Deus, porque nem todos os louvores agradam a Deus. Antigamente eu era tão tolo. Colocavam uma musiquinha, uma batidinha, falavam de Deus, eu falava, esse louvor é de Deus. Aí Deus me deu sabedoria, abriu os meus olhos para enxergar que esses louvores, a maioria deles, o homem é glorificado, o homem é exaltado, o foco é o homem, o foco é o homem, o foco não é Deus. Então, olha só o que eu vou te falar. No culto, que é uma das coisas mais importantes na sua vida, quando você entra, o louvor, em algumas igrejas, é para o homem, não é para Deus. E olha só isso que eu vou ler, não precisa abrir não para ser rápido, tá? Olha só o que está isso daqui, ó. Eu vou até ler. Mateus 6. Se você marcar, pode marcar. Olha só, você vai ouvir. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão ou recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. 6:2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Olha agora, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que tem a ver isso com o homem ser louvado? Já entendeu ou não? Os fariseus hipócritas, quando iam fazer o seu ato de caridade, que esmola, eles faziam na intenção de os outros verem eles fazendo. Já entendeu ou não? Vou fazer uma obra social, vou levar uma cesta básica. Vamos tirar uma selfie aqui. Cesta básica para você? Vem aqui na selfie. Sabe por que eles fazem isso? Para ser louvado pelos homens. Eles querem mostrar que estão fazendo uma bondade, um ato de bondade a fim de ser o quê? Louvado, glorificado por outros homens. Sabe o que quer dizer isso? Olha para mim aqui. Jesus quis mostrar que o homem, ele adora ser exaltado por outros homens. Eles adoram ser glorificado por outros homens, louvado por outros homens. Eles fazem uma bondade a fim de serem o quê? Aplaudidos e louvados por outros homens. Então, até no ato de caridade eles pecam. Eles só pecam. Aí no ato de caridade eles pecam em querer ser louvado pelos homens. Eles iam orar, oravam de pé para se mostrar que eram homens de orações. Eles faziam um jejum. A ordem é: lavem o seu rosto, não mostre que está jejuando. Eles queriam mostrar tudo isso para que os homens olhassem e exaltassem a eles, louvassem que eles eram grandes homens de Deus. Você leu comigo aqui, no capítulo 6,
que eles faziam isso para ser glorificado pelos homens. O homem adora ser o quê? Exaltado, glorificado, aplaudido. O homem adora ser louvado pelas suas obras. Tem pessoas, amados, que fazem uma coisa que é aparecer que está fazendo. Quantas selfies são tiradas apenas para mostrar que está fazendo, para que os outros vejam e falam assim: olha só que bondade daquele homem, olha que bondade dele, a fim de eles sejam louvados. Então, o homem adora ser louvado, o homem adora ser aplaudido. E quem merece palmas, quem merece aplausos, quem merece ser louvado, adorado, glorificado, se chama um Deus, Jesus, não o homem. Mas você viu aqui que o homem, né, como os fariseus, adoravam ser aplaudido, louvado por outros homens. Então, se o homem adora ser exaltado pelos homens, vamos cultuá-lo. Vamos colocar nas canções louvores que exaltam a eles mesmos. Esses louvores são os que mais fazem sucesso. Porque o homem é glorificado. Você consegue escutar o que eu estou falando e achar isso terrível, como eu acho? Ou não? Você consegue ouvir isso e falar: nossa, pastor, que terrível isso. Alguns acham: não, deixa eles louvar o que eles quiserem. Problema deles não. Nós não podemos aceitar, não podemos permitir que o homem queira tomar o lugar do Criador. O culto é para Deus, e se o culto é para Deus, o louvor também é para Deus. O louvor não é para o homem. O meu culto racional, o meu culto inteligente a Deus não permite que eu cante certas canções. Eu vou falar aqui para até bloquear o meu vídeo, mas escuta o que eu vou te falar. Aquele louvor da Aline Barros, remove minha pedra. Aquele louvor fala para mim, para mim, fala mais de 20 vezes. É para mim, eu quero isso para mim, faça isso para mim, eu. O louvor aponta a Ele, é para Ele, tudo é para Ele. O louvor é para mostrar isso, tudo é para Ele, tudo é dele. Se Ele fez na minha vida, a glória é dele. Ele é exaltado nas alturas por tudo que tem feito. Se o louvor falar para mim, remove a minha pedra, o meu nome, é eu, tudo é para mim. É por isso que eu não canto mais essa canção aqui. Comecei a examinar, eu fui marcando, para mim, eu. Falei: cadê Deus aqui? Cadê apontando para Ele? Risca do meu caderno essa canção. Porque o culto é para Deus, não é? É isso? Ou eu estou errado? O culto é para a vitória? Não, o culto é para Deus. Se o culto é para Ele, o que incrementa o culto é o louvor, não é? Tem o culto, dentro do culto tem um louvor. O louvor é para Deus. O louvor é voltado a Deus. Aí você pega um louvor do Voz da Verdade, né? Tem vários outros grupos que eu conheço. Vou pegar um que eu louvo aqui, que é Voz da Verdade, Espelho. Fala assim, ó: meu espelho me condena, pois me sinto tão fraco, reflete a natureza de um pecador. Olha que louvor. Esse louvor rebaixa o homem. O louvor, além de exaltar a Deus, é para rebaixar o homem. Eu sou um pecador, esse louvor diz. Quando eu olho para o espelho, eu me enxergo um pecador. Eu sou um pecador. Olha o louvor que este homem louva a Deus. Eu me olho no espelho e me enxergo um pecador. Aí você vê o louvor da Damares, Alto Preço, que fala assim, ó:
Eu estou pagando o preço para morar no céu. E eu estou pagando. Amados, olha o que eu vou te falar aqui. Eu sei que há um preço por servir a Cristo. Pedradas, ser insultado, ser humilhado, eu sei, isso é o preço. Mas preço para morar no céu já foi pago. Não há nenhum preço que possamos pagar para morar no céu, porque Jesus já pagou tudo quando disse: tetelestai, tudo já está consumado, tudo já está feito, tudo está pago, não há nada mais para ser pago, eu já paguei tudo, amados. Jesus deixou a carteira de pagamento em 16 vezes, não, Ele pagou à vista o preço dos nossos erros. Como pode louvar assim? Eu estou pagando o preço para morar ainda no céu. Igual eu falei, tá? Eu sei muito bem que há um preço por servir a Cristo. Sim ou não? Há um preço. Mas pagar preço para morar no céu não existe. Já está tudo pago. Ele já pagou tudo. Então esses louvores fazem com que os homens pensem, se exaltem, que a salvação depende deles, dele pagar o preço para... Escuta, amado, eu vou pagar o preço para morar no céu. Amados, eu só pequei contra Deus, eu não fiz mais nada de bom. Se eu estou salvo, é por mérito somente dele, eu não paguei nada, tudo está pago. Eu amo quando eu pego canções antigas. Eu sou uma pessoa que tem 42 anos, mas parece que eu tenho 80, 90, 100. Porque, pastor Érico, eu adoro canções antigas. Canções que exaltavam a Deus. Antigamente a preocupação das canções era exaltar. Pode ouvir o que estou falando. Vai pesquisar louvores antigos. Louvores que exaltavam a Deus, se preocupavam em louvar a Deus, quer dizer, glorificar os seus atributos, a sua bondade, a sua misericórdia. Hoje não se tem mais. Pega louvor antigo, não se toca mais em quase nenhuma igreja. Eu louvei banda Atos 2, minha mãe lembra. Eu tinha 10 anos de idade, 11, 12, eu não sei. Esse louvor eu estava tocando faz tempo. Estou com 42, em nenhuma igreja eu ouço mais essa canção. Por que não ouço mais? Porque ela glorifica a Deus, dizendo que Jesus na cruz me salvou. Não importa mais isso. O que importa, pastor, é a chave do meu carro. O que importa é as minhas finanças. O que importa é os meus planos. Então, a primeira coisa que afeta o culto em si, que eu vejo algo terrível, são os louvores que não exaltam mais a Deus. Outra coisa, o segundo ponto aqui é as pregações que nós ouvimos. Você lê a Bíblia, você vai ver João Batista pregando. Ele vai pregar: se arrepende dos seus pecados. Olha a pregação dele: arrependimento. Você vê Pedro pregando lá em Atos. Pedro vai mostrar Jesus crucificado, entregue pelos homens, por Deus ali na cruz. Ele vai pregar sobre o arrependimento também, a qual quase 3.000 almas se batizaram e se converteram. Pregou sobre Jesus e sobre o arrependimento. Lá em 1 Coríntios 1:23, Paulo vai dizer que o assunto dele em suas pregações é Cristo e este crucificado. João Batista, arrependimento. Pedro, arrependimento e Cristo entregue para ser morto. Paulo, o teor da mensagem, quem que é? Cristo. Você ouve as pregações de hoje, o foco não é mais Cristo, é o homem.
O foco é o quê? As suas vitórias. Elas vão chegar. As suas vitórias vão acontecer. As suas vitórias, os seus projetos, todos vão dar certo. Tudo é a fim de que o homem seja massageado no ego. Meus amados, pregações assim não me descem mais. Eu sei muito bem que Deus realiza sonhos, Deus realiza projetos, eu sei disso. Deus faz, Deus cura. Mas a minha intenção é conhecer quem Deus é. A minha intenção é conhecer mais de Deus. Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais apaixonado por Ele eu fico. Mais apegado a Ele eu fico. As pessoas que ouvem pregações assim, Deus vai te dar carro, isso, aquilo, eles ficam apaixonados por aquilo que Deus vai dar para eles. Aqueles que ouvem sobre Cristo se apaixonam por Cristo. E ponto. A pregação de João Batista, a pregação de Pedro, coloca o homem no pó. Você é um pecador. Coloca o homem no lugar exato, do pó. Enquanto esses louvores colocam o homem no lugar mais alto. O homem parece que está no mesmo lugar que Deus. Os homens estão ali, semelhantes ao Senhor. Tudo isso por culpa dos ministros, com as suas pregações. Agora você vai abrir comigo em Isaías 46. Desculpa, tá? Abre em Salmos primeiro, que já estava salvo, né? Marcado. Vai em Salmos primeiro, depois vamos para Isaías. Salmos 146, não é isso que eu falei? 146, verso 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para o pó ou para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos, seus projetos ou seus propósitos. Diga amém por isso. Já entendeu aqui ou não? Vou explicar. Aqui vai mostrar que o homem, o que o homem é? Pó. E para o pó vai tornar. Sabe aqueles sonhos que você tem? Quando você morrer, vão morrer tudo com você. Sabe aqueles grandes projetos que você tem? Você se mata por eles, vai acabar tudo. Aqui vai mostrar que o homem vai sair o espírito, vai voltar para o pó. Vai colocar o homem aonde o homem deve estar, no pó. Enquanto os louvores colocam o homem lá no alto, sabe? Coloca o homem lá em cima, como se fosse um homem semelhante a Deus. Como se o homem fosse aquele que vai abrir os portais dos céus para nós entrar. A Bíblia diz o quê? Você é pó, viu? Você é pó. Você é pó. Se você é pó, leia comigo Isaías 46. Você é o quê? Pó? Voltará para o pó, é isso? Isaías 46. Versículo 8 ao 11. Aqui o contexto é sobre a queda da Babilônia, dos ídolos, das imagens de cultura. Mas quero pegar uma fala aqui. 46, 8 ao 11. Lembrai-vos disso e tende bom ânimo. Reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou o quê? Eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio,
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave da rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho, desde as terras remotas, porque assim eu disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Diga amém. Você entendeu aqui? Ele quis mostrar que aquelas coisas são apenas ídolos, imagens de esculturas. E somente Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele cumpre toda a sua vontade. Ele cumpre o que Ele quer fazer. O que quer dizer isso? O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E ninguém vai impedir. O que Deus quiser operar, Ele vai operar no meio do teu povo. O povo querendo ou não. O agir é dEle. A vontade é dEle. Ele faz o que Ele quer. Os seus propósitos, todos serão cumpridos. Quer dizer com isso? Já reparou? Você é pó. E Ele é Deus. Você é pó. Você quer ser exaltado na igreja? Você quer ser aplaudido na igreja? É isso? Quer ser reconhecido na igreja? Ele é Deus. Você é homem. E olha isso, para terminar agora, 8 horas termina em ponto. Eu falei sobre umas coisas importantes no culto. Eu falei qual que era. Primeiro era o culto, né? Estar no culto. Qual que era o segundo? O louvor. Qual que foi o outro que eu falei? A pregação, não é? Voltado a Deus. A mostrar quem Deus é. Qual que é o quarto que você acha? Tem o culto, o louvor, a pregação. O que nós fazemos no culto? Orações, não é isso? Nós fizemos orações? Olha que terrível isso. Olha que terrível que eu vou te falar agora. Já reparou como alguns líderes oram? Já reparou como alguns homens de Deus oram? Eu ordeno, Senhor. Eu determino. Eu achava aquilo lindo. Nossa, que fé daquele homem está ordenando a Deus. Eu determino agora, eu ordeno, Deus, a porta de emprego aberta. Parece uma coisa linda, não parece, Paulinha? Aí eu fui pesquisar. Determinar quer dizer assim, ó, dar ordens. Dar ordens a quem? A Deus. Você leu no Isaías 46, quem determina é Ele, não é você. Você não determina nada. Você não dá ordem para ninguém. Pode dar sim na tua casa. Você pode dar sim para os seus filhos. Pode sim, lá você pode determinar. Mas aqui na igreja, como cristão, quem determina é Deus. Não é você. Será para você já chorar com isso? Como que pode o homem falar, Deus, olha só, Deus, eu dou ordem. Abre a porta de emprego. Como que pode isso, mano? Você vai determinar algo para Deus. Você vai mandar em Deus. Nem nos seus filhos vocês estão mandando mais. Nem na tua casa você não está mandando mais. E quem dá ordem é um ser supremo, grandioso, poderoso, que faz o que quer, na hora que quer. E se quiser fazer, faz. Se não quiser, ele não vai fazer. Quem dá ordem a Ele. Eu não determino nada. Quem determina é Deus. E repare, isso daí acarretou o pastor Érico num propósito terrível, que é o propósito dos milagres urgentes. Eu odeio isso, amado,
milagres urgentes. Sabe o que quer dizer isso? Vamos fazer um propósito aqui e Deus vai ter que me responder. Senhor, eu convidei o povo, o Senhor tem que responder no propósito. Amados, Deus tem o seu tempo dele para fazer as coisas. Deus não vai se apressar a fazer as coisas porque você quer isso para hoje. Está ouvindo? Deus não vai se apressar a fazer as coisas no seu tempo porque a flor de lis quer, porque a ovelhinha de Jesus quer, porque o queridinho de Deus quer. Não. Primeiro, nós temos que aprender a se portar no culto, se portar diante de Deus. Quem manda é Ele, quem determina é Ele. Ele faz as coisas no tempo dEle, Ele querendo ou não. Repare, se vir alguém pedir oração para mim por uma cura, se eu orar assim, ó, Senhor, eu oro pela cura dessa pessoa, mas contudo faça a Tua vontade. Se não for Tua vontade, não cure também. Você nunca mais pede oração para mim. Mas se eu orar, eu determino a cura, Senhor, eu ordeno a cura. Essa oração, sim, pastor, essa oração deu certo, essa oração é que eu queria ouvir. Deus não vai se apressar para fazer o que eu quero. E outra, tem coisa que eu quero que Deus nem vai fazer na minha vida, porque Ele é Deus e eu sou o homem, eu sou o pó. Aí hoje, como aprendi isso, às vezes os crentes determinando para Deus. Sim, eu determino Deus, porque é assim, tá? Eu determino Deus, eu mando Deus. Então Deus tem o seu tempo, não vai se apressar para fazer o que você quer, amém? Pode aplaudir o Senhor por isso aqui, pode aplaudir o Senhor. Aí eu vejo Jesus orando, né? Lá no Monte Getsemane. Lá no Getsemane, ele vai orar e falar o quê? Pai. Olha a oração dele, pastor. Pai. Se possível. Olha só, aprenda isso com Jesus. Se possível, Pai. Afasta de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade, não a minha. Eu estou doente? Senhor, tira o câncer de mim, Senhor. Senhor, tira a enfermidade de mim. Contudo, faça a tua vontade. Tem pessoas que eram homens de Deus, foram levados pelo câncer. Deus não curou, mas agora estão curados no céu. Então, amados, se o próprio Jesus orou, se possível, mas contudo, faça a tua vontade. Quem somos nós, homens? O foco da pregação de hoje é mostrar que o culto tem 4 elementos importantes: o culto, o louvor, a palavra e a oração. E tudo isso é voltado para Deus. Tem pessoas tão soberbas em suas orações que Deus tem nojo de te ouvir. Deus não quer te ouvir. Esses pseudo-pastores que começam a orar, Senhor, determino, Senhor, eu quero um milagre urgente agora. Deus não vai se apressar não, amados. E olha como o homem quer ser louvado. Eu já vi homem falando assim, ó, eu preguei hoje e 10 almas eu ganhei. Põe aí, mais 15. Eu já vi isso já, põe mais 15 aí. Põe mais 18. Eles se gabam. Amados, escuta, se Deus usou um jumento, Ele pode usar qualquer um. O importante não é o pregador, é a mensagem que ele vai trazer. Eu não posso levar a mensagem ao teu coração, só aos teus ouvidos, mas Deus pode sim levar os seus corações e mudar cada um de vocês, inclusive a mim.
Eles têm o prazer de falar. Esses homens que determinam as coisas, sabe como eu vejo eles? Parece que eles são donos dos portais dos céus, que abrem as portas e as bênçãos descem, e eles fecham, e as... Não, meu amado, Deus faz o que Ele quiser. Ele é Deus e eu sou homem. Terminando essa pregação, não é apenas para falar mal de igreja. Não. É para nos mostrar como nos portar diante de Deus. Num culto, você vai entender que Ele é Deus e você é homem. Você é homem. Você é pó da terra. Como que um pó da terra quer determinar algo para um Criador? Como a gota de um oceano, só uma gota, quer determinar ao mar para onde que ele vai? Como? Então, essa mensagem é para te mostrar que você é um miserável pecador e não deve se portar assim com o Senhor. Que entendeu a palavra de hoje? Quem entendeu? Entendeu mesmo? Entendeu mesmo? Então pode aplaudir o Senhor mais uma vez.